Vida de oração. Pensa num tema, queridos, que nós falhamos e falhamos muito. Vida de oração. São poucos os cristãos que têm uma vida de fato de oração. Claro, nós temos muitas desculpas por causa do nosso tempo, mas o fato é que nós nos dedicamos muito pouco às orações. Por isso, um dos motivos, nós não vemos manifestação de milagres na nossa vida, nem na vida de quem ministramos. De fato, queridos, a oração é indispensável para a vida do cristão. Nós somos a casa de Deus, a templo e a habitação do Espírito Santo. E Jesus, conectando com Isaías, nos chama de casa de oração. Então, uma casa de oração tem que orar, né? Se ela é chamada de casa de oração, ela tem que ter uma vida de oração. Então, na gravação de hoje, eu quero meditar com os irmãos acerca da intercessão. Se já é difícil separarmos para orarmos por nós mesmos, quanto mais por outras pessoas. Mas é sobre isso que nós vamos meditar hoje. A quantidade de textos que o Espírito me mostrou, assim, é desafiador, queridos. Prestem muita atenção no que a palavra de Deus diz para o nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11, apóstolo Paulo. E ele nos livrou, Deus, né? E Deus nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Ele está falando num contexto de perseguição. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. E ele continua. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Olha só. Ele continuará a nos livrar-nos enquanto vocês nos ajudam em suas orações. O apóstolo Paulo atrelou as orações dos irmãos em favor dele, do seu ministério, para ser livre. E de fato, queridos, o povo orava pelo apóstolo Paulo. Senão ele não teria escrito. Ele constatou de fato que o povo orava por eles. Então, enquanto vocês nos ajudem em suas orações, Deus vai nos livrar. E assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Livramento, favor, queridos. Resposta de oração. Está vendo como é indispensável a oração intercessória? Apóstolo Paulo, não. Apóstolo Paulo dependia das orações dos irmãos. Romanos 15, versos 30 a 32. E rogo-vos, irmãos, eu imploro, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas suas orações por mim, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Tudo, queridos, dependência de orações. O apóstolo Paulo convocou os romanos a combater com ele nas orações em favor dele, para que ele possa ser livre dos rebeldes, possa chegar na Judéia e completar aquela missão, né, deles recolherem os donativos para os cristãos pobres da Judéia, conforme está registrado em 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, enfim. O apóstolo Paulo deixou bem claro, combatam comigo nas suas orações em meu favor. Queridos, que textos maravilhosos que o Espírito me mostrou, Wagner. Olha só como é importante, indispensável orar uns pelos outros. Será que não é por isso, queridos, um dos motivos também que muitos de nossos irmãos não são curados de alguma enfermidade, que estão se desviando, que estão desistindo, que não estão suportando? Até mesmo sentenças de juízo de Deus são impedidas quando há intercessão. Lembra de Moisés intercedendo pelo povo? E Deus se arrependeu
de aniquilar aquele povo e fazer de Moisés a nação de Israel através dele. Moisés intercedeu pelo povo e Deus voltou atrás. Ló, em Salmo está escrito que Deus lembrou da intercessão de Abraão por seu sobrinho Ló. Por isso Deus foi lá e socorreu Ló e livrou da destruição de Sodoma. Porque Deus lembrou da intercessão de Abraão. Atos capítulo 12. Vamos ler aqui a partir do verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Foi o primeiro apóstolo de Jesus que morreu. E vendo que isso agradara aos judeus, ele continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos, da festa dos pães ázimos. E, havendo prendido, encerrou Pedro na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha o detalhe. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que isso nos mostra, queridos? Eu enxergo dessa forma. Possa ser que eu esteja errado. Tiago morreu a fio da espada. Mas Pedro, ele foi livre. Por que Pedro foi livre? O texto aqui no verso 5 está claro. Porque a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Possa ser que para Tiago não houve uma intercessão contínua. Mas para Pedro houve. Por isso que Deus o livrou. Tanto que no final, aqui no verso 11, e Pedro, depois de ter sido liberto de forma miraculosa pelo anjo, e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Porque no verso 5, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tanto quanto Pedro chegou lá, livre na casa dos irmãos, eles estavam orando por Pedro. Então, queridos, a unidade é fundamental. A unidade em tudo. A igreja ela não vive sem unidade, sem ajuntamento, sem o amor. A fé ela só pode ser atuada pelo amor. Então a unidade vai fazer toda a diferença nesse tempo do fim. Queridos, em nome de Jesus, placa de igreja, elimina isso da vida de vocês. Não quer dizer que nós não possamos congregar no local que tem uma placa para poder identificar. Mas isso não pode mais nos dividir. A igreja é uma só, o corpo de Cristo é um só, unido em um espírito. E quando a gente se une, queridos, com todo o coração, Deus se manifesta. O problema é que nós não temos afinidade com os irmãos, não temos compaixão com os irmãos, nós não nos colocamos no lugar deles, nós não nos importamos como nós deveríamos nos importar uns pelos outros. Por isso que Deus não se manifesta. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nesse ambiente o Senhor ordena sua bênção. Curas e milagres maravilhosos, direções são manifestadas quando há unidade. Levítico 26, olha só que interessante, versos 7 a 9. E vós perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olha só, queridos, 5 perseguem 100, 100 perseguem 10.000. Quanto maior o número de irmãos unidos, maior é o resultado. Olha só, 5 perseguem 100 e 100 perseguem 10.000. Então, quanto mais cristãos unidos, mais Deus vai se manifestar. 2 Timóteo, mais um exemplo, capítulo 1, versos 1 a 4. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, os únicos que devemos adorar. Aí ele continua: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura,
e de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Olha só, apóstolo Paulo, todos os dias, dia e noite, sem cessar, intercedendo pelo seu filho na fé. E ele ora também em Efésios por nós, né? Para que nós tenhamos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu, para que os nossos olhos sejam iluminados. O apóstolo Paulo, ele se importava, queridos, ele intercedia pelos santos. Filemão, capítulo 1, verso 22, o apóstolo Paulo estava preso. Olha o que ele escreve para Filemão. E juntamente, prepara-me, Filemão, pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. O apóstolo Paulo estava preso e ele já mandou preparar a pousada, porque ele sabia que por causa das orações de Filemão em favor dele, ele estaria lá. 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel, orando pelo povo, eu vou pecar contra Deus se eu deixar de orar contra vocês. Então deixar de orar pela igreja, queridos, pela obra de Deus, pelas pessoas, é um pecado. Tiago capítulo 4 está escrito: aqueles que sabem fazer o bem e não fazem, pecam. Lucas 13, do 6 a 9, Jesus nos conta a parábola de uma árvore que não estava dando fruto, já estava determinado a ser cortada. Mas por causa de um intercessor, Deus adiou esse juízo. Olha só que interessante essa parábola. Lucas 13, versos 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não encontrou. E disse ao vinhanteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Portanto, corta, porque ela está ainda ocupando a terra inutilmente. E respondendo ele, dizendo: Senhor, olha o intercessor, deixa este ano, até que eu a escave e a coloque estrume. E se der fruto, ficará, mas se não der, pode cortar. Então Deus adiou um juízo certo por causa de um intercessor. Lucas 22, 31 e 32, Jesus rogando por Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Porém, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Jesus intercedendo por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. João 17, 12. Jesus ele ora pelos seus discípulos, dizendo que nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Então, por causa das orações de Jesus, nenhum daqueles 11 se perdeu. Então, queridos, orai uns pelos outros. Tiago capítulo 5. Para que sareis. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Orai uns pelos outros. Que possamos amar cada vez mais, queridos, os nossos irmãos. Orar por eles. Já é difícil separarmos para orar por nós, mas o desafio é maior. Não só ore por vocês, não tem problema, mas foque mais ainda nos irmãos. Porque o amor de Deus não busca os próprios interesses, mas sim no que é do outro. Então entra na brecha de irmãos, de todo o coração, queridos, que Deus vai entrar na sua brecha. Isso serve para mim também, claro. Que possamos nos compadecer mais uns pelos outros, chorar uns pelos outros. Quantos estão doentes com câncer, com problemas terríveis, com depressão, pensando em desistir, e nós pouco nos compadecemos. Não, queridos, vamos nos compadecer uns pelos outros, vamos orar, clamar, suplicar a Deus para que Ele possa se manifestar na vida daquele irmão ou daquela irmã. Amém, queridos? Chega de desunião. A igreja do tempo do fim vai vencer pela união. Para fechar, o Espírito me lembrou aqui da Torre de Babel. Numa conotação negativa, aquele povo, se não fosse dividido por Deus, nada poderia impedi-los, por causa da unidade. Agora você imagina se a igreja se unisse
coisas grandiosas acontecerão e vai acontecer, porque está escrito que as 2 testemunhas receberão poder superabundante e profetizarão por 3 anos e meio. Então que possamos nos despertar, começarmos a acender essa chama da unidade, para que possamos estar qualificados para fazermos a diferença nesse tempo do fim, na primeira metade da última semana de 7 anos antes da volta de Jesus. É nessa unidade, as 2 testemunhas, judeus e gentios unidos, é que vamos fazer a diferença e faremos obras iguais e até maiores que o nosso Senhor Jesus fez. Quem tem ouvidos, ouça.